tarde a todos e a todas. É uma alegria retornar aqui a essa casa tão querida depois de tantos anos. Acredito que seja exatamente mais ou menos isso, 20 e poucos a 30 anos. Me recordo de um evento que foi promovido numa escola aqui de Conrado, com a presença do Marcos de Mário, da Marielza Tiscati, e foi quando eu pude conhecer o Carlos também. O Carlos também teve uma participação, salvo engano, falando sobre casa espírita. Isso há mais ou menos uns 30 anos. E foi um evento muito bom, porque tivemos almoço, me parece que foi de dia inteiro aquele evento. E outras vezes vim aqui. Sinésio também me ajudou muito no trabalho da faculdade, fazendo a gravação com os ex-alunos da Escola Espírita Joana de Ângeles, que foi fundamental para que eu concluísse o meu trabalho. Escola que permanece até hoje, ali em Engenheiro Pedreira, no bairro de Santa Amélia, fundada pela nossa querida Terezinha, que desencarnou há 3 anos, e depois de Terezinha veio uma ex-aluna da escola, que se tornou professora, fez o curso de pedagogia e desencarnou tem mais ou menos 1 mês. E agora eu me encontro à frente da Escola Espírita Joana de Ângeles, como diretor, e temos lá 225 crianças. E para o ano, possivelmente 250, porque vamos ter o 9º ano, temos até o 8º ano. Então convido todos a conhecerem, os que não conhecem, e também abraçarem essa causa da educação espírita nessa escola de amor fundada pela nossa Terezinha. Agradecer também a presença do nosso amigo Vanderlei, sempre tão querido, sempre tão acolhedor, sempre tão irmão, né? Tão amigo. E a presença do Carlão, esse nosso astro de Hollywood, sempre muito bem-humorado, sempre carinhoso também. E a todos vocês, pedindo aos bons espíritos que sigam nos inspirando, nos envolvendo a todos. Quando pensamos em Allan Kardec, nos recordamos, primeiro, que esse não era o nome dele, esse foi um pseudônimo que ele adota a partir de uma revelação espiritual, dando conta de uma vida anterior que ele teve como sacerdote druida nas Galhas, onde hoje é a França. Mas também nos lembramos que o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, cresceu sem a presença física do seu pai. Porque numa daquelas guerras nas quais a França se envolve, seu pai, indo servir, indo lutar pela França, falece. Então, Rivail é educado pela mãe e pela avó, à semelhança do seu professor, lá na cidade de Verdun, na Suíça. Ele vai para a Suíça francesa para ser educado durante um bom número de anos por Pestalozzi, Jean-Henri Pestalozzi, cujo trabalho, em termos de educação, estava em voga na Europa. E Pestalozzi tinha uma coisa curiosa. Uma parte dos alunos que podiam pagar, assim o faziam, e custeavam as matrículas e o estudo daqueles que não podiam pagar. Então nós temos ali um ensino humanista, e era também uma escola onde acorriam crianças de várias nacionalidades. Então, possivelmente, essa sua capacidade de poliglota, que vai fazer com que mais tarde ele traduza obras do alemão para o francês, do inglês para o francês, ele não será apenas um escritor, mas também um tradutor, ele desenvolve ali, junto a Pestalozzi, no castelo de Verdun,
que tivemos a alegria de estar por 2 vezes na comemoração do aniversário de centros espíritas da Suíça. Então ali a gente sente a alegria, a vibração, como aquele ambiente segue impregnado do trabalho que Pestalozzi fez. E esse trabalho maravilhoso, ele pode ser resumido numa tríade. E essa tríade é expressa através de 3 grandes símbolos: cabeça, coração e mãos. Aqui nós temos uma síntese do método pestalozziano que foi utilizado na educação do menino Rivail. Cabeça. É preciso falar a razão. É preciso falar e desenvolver a cognição. É preciso não subestimar a inteligência do educando. E a palavra educando encerra esse dinamismo. Educando é aquele que ainda não está educado. A sua educação, o seu processo ensino-aprendizagem está se dando, está ocorrendo. Por isso, todos nós, na generalidade, somos educandos. Nesse momento, somos educandos do Cristo, o nosso grande e mestre, o ser mais perfeito que passou pela Terra, nosso guia e modelo, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, cabeça, falar ao intelecto, desenvolver a inteligência, ampliar os horizontes do nosso conhecimento. Não é à toa que na Revista Espírita de 1858, no primeiro ano de publicação da Revista Espírita, já falando do codificador, nós vamos encontrar uma estatística apresentada, aí sim por Kardec, Allan Kardec, na qual ele demonstra que as pessoas que gostavam de cultura, que gostavam do conhecimento, eram aquelas que naquele momento, na França do século XIX, tinham interesse pelo Espiritismo. Mas ele também vai dizer para nós, nas páginas da Revista Espírita e no livro Viagem Espírita de 1862, que os operários, que as pessoas que frequentavam sindicatos, que as donas de casa e que também aqueles que não tinham um nível cultural maior ou mais vasto, compreendiam muito bem as ideias espíritas, deixando claro que o Espiritismo tanto atende àqueles que querem um aprofundamento, que querem voos mais vastos em termos de saber, como àqueles que são tocados no coração pela sua proposta, pela sua singeleza, pela simplicidade dos seus ensinos. Mas Pestalozzi, então, nos apresenta essa tríade da sua metodologia: cabeça, coração, porque não basta falar apenas ao intelecto, é preciso sensibilizar as fibras mais íntimas do coração. E Pestalozzi tinha um método muito prático de fazer isso. Ao invés de fazer um discurso sobre fraternidade, sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, considerando as tragédias que vitimavam o povo suíço na época, porque não estamos falando da Suíça rica, para onde muita gente manda dinheiro, como um grande paraíso para se guardar dinheiro, dinheiro até muitas vezes fruto de corrupção, de roubo, de desvio, mas é um país muito bonito na sua geografia, pelos lagos, pelas suas montanhas, pelos seus chocolates maravilhosos também, que os diabéticos têm que ter cuidado, porque são chocolates muito saborosos. Mas nesta Suíça, que tinha seus problemas econômicos, suas catástrofes, seus conflitos, invasões, sempre que uma parcela, uma fatia da população ficava desabrigada, Pestalozzi levava seus alunos
para ver em loco esse tipo de problema. E não apenas ver, constatar, mas ele indagava aos seus alunos o que é que nós podemos fazer por essas crianças desabrigadas. Essa população que agora não tem onde morar, não tem o que comer, o que é que nós, irmãos que somos dessas pessoas, podemos realizar, podemos empreender? E muitos alunos diziam assim, chamando-o de pai Pestalozzi: por que nós não levamos, pai, essas crianças para o castelo, para morarem conosco? E ele então devolvia uma pergunta: mas vocês vão dividir as refeições de vocês? Vocês vão repartir o quarto de vocês? Vocês ficarão com menos conforto. E muitos diziam que sim. Então era um desenvolvimento prático da fraternidade. Não era uma teorização. Qual o conceito de solidariedade? Me dê uma definição de amor ao próximo. Era um exercício ativo, que nos faz lembrar aquela proposta do padre Damiano, que se encontra no livro Renúncia, pela psicografia de Chico Xavier, quando diz que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Se a gente só conhecer, é um primeiro passo, mas não basta. Se a gente meditar em torno da proposta do Cristo, já será um segundo passo. Se nós sentirmos, permitindo que essas informações pulsem, vibrem dentro do campo dos nossos sentimentos, será um terceiro importante passo. Mas o quarto não pode ser postergado, não pode ser esquecido. O Evangelho precisa ser vivido. E é esse Evangelho vivido que Pestalozzi apresentou durante os anos em que ficou na cidade de Verdun, que não foi a única experiência pedagógica dele. Ele realizará outras experiências ainda na Suíça. Suíço que era de nascimento. E Pestalozzi era partidário das ideias de um outro suíço, que viveu na cidade de Genebra, chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau escreve uma obra toda voltada para a infância, intitulada O Emílio. E nessa obra, ele propõe que a criança fosse educada junto à natureza, entendendo que a sociedade a corrompia. Claro que era uma proposta utópica, idílica, porque nós necessitamos do contato social. Necessitamos até dos conflitos que o contato social suscita, dos atritos, das discordâncias, dos diferentes pontos de vista, porque é isso que nos faz crescer. Não é o amém, não é a concordância ampla e restrita aos nossos pensamentos e às nossas narrativas. Quando temos um contraditório ou mesmo um outro ponto de vista, a gente amplia o olhar. E isso Pestalozzi fazia. Só que ele não cria no castelo um distanciamento da vida social. Ele traz para dentro do castelo a realidade social. Tudo isso vai moldando a cabeça do menino Rivail. Havia também uma prática dentro desse instituto, que era uma proposta de dois pedagogos ingleses, e essa prática consistia em pensar alunos que eram mais desenvoltos e dar a esses alunos a possibilidade de se tornarem monitores, uma espécie de mestres abaixo do grande mestre que era Pestalozzi. Por isso, alguns biógrafos de Kardec dirão que, na ausência do mestre, ele era um desses meninos que o substituía, que socializava o conhecimento, que funcionava ali como uma espécie de
reforçador escolar, fazia o reforço escolar. E outros biógrafos discordam, dizendo que não há nenhuma prova contundente disso. A melhor biografia, do meu ponto de vista, eu que não li todas, mas das que li, para mim continua sendo a de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Era 3 volumes e agora condensaram em 2 volumes. Então ali a gente tem o período de Rivail em Yverdon, depois temos o período em que ele sai de Yverdon e vai para a França, e aí ele se torna educador, porque ele sai habilitado, pelos anos que passa lá junto à Pestalozzi, a ser um professor. É como se fosse um grande curso de magistério, aquilo que Pestalozzi oferecia. Então ele sai habilitado, funda escolas, passa a escrever livros, ganha prêmios com esses livros, se casa com uma mulher mais velha. Era um homem que não tinha preconceito. Olha que coisa maravilhosa. Com uma professora, poetisa, Amélie Boudet, e que, a meu ver, ainda não recebeu no nosso meio os devidos créditos que essa mulher, que essa alma merece. Vez por outra alguém fala alguma coisa sobre Amélie Boudet, faz uma palestra. Mas sem essa mulher, na minha modesta opinião, nós não teríamos o codificador do Espiritismo. Quantas renúncias não tiveram filhos? Quantas noites e quantas barras essa mulher deve ter segurado para que esse homem passasse à posteridade com esse trabalho gigantesco que é o Espiritismo, que é a codificação da doutrina espírita. Então nós vamos ver, nessa segunda etapa, ele dando cursos, e cursos gratuitos, de anatomia, de química, de astronomia, falando cerca de 5 a 6 idiomas, e atuando. Posteriormente, ainda será uma profissão que ela tinha um nome antigamente, que hoje já caiu em desuso. Ele atua como guarda-livros. Alguém já ouviu essa expressão, guarda-livros? E não era de bibliotecário. O guarda-livros era uma espécie de contador. Então ele também vai fazer contabilidade de alguns estabelecimentos comerciais, porque eu acho que desde aquela época o professor já não era bem remunerado. Já não se pagava bem a quem atua na área do magistério. Então ele vai trabalhar como tradutor, como guarda-livros, e vai ser um pioneiro em propor que na França se criasse uma escola normal para mulheres. Fundará, inclusive, uma escola com essas características. Ele já pensava na emancipação feminina, e nós estamos falando de uma França pós-Revolução Francesa. Portanto, nós teremos ali uma pessoa à frente do seu tempo. E mais tarde, com 51 anos, e eu acho isso extremamente simbólico, porque tem gente que diz assim, não, mas eu estou muito velho para voltar a estudar. E às vezes a pessoa está com 30, 40, está beirando os 50. E Kardec, com 51 anos, ouve falar, através de 2 amigos, o senhor Carlotti e o senhor Fortier, o Carlotti ou Carlotti, como alguns preferem pronunciar, muito entusiasmado, falando com ele do fenômeno das mesas girantes, e ele, cauteloso, com o pé atrás, né, um homem estudioso da filosofia, estudioso das ciências, é que me provem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e dê respostas inteligentes, eu prefiro aguardar. Se encontra com esse outro amigo, Fortier, que fala de modo mais ponderado, mais pausado. Ali ele já falou a linguagem do Rivail, do estudioso Rivail. Ele já ficou mais balançado. Quando novamente ele encontra o Carlotti entusiasmado, o Carlotti, aí ele resolve ir ver em loco o fenômeno das mesas girantes. E enquanto as pessoas se divertiam,
ele identifica que se havia um efeito inteligente, a causa haveria de ser igualmente inteligente. E passa a frequentar aquelas reuniões frívolas, muitas vezes, identificando ali a chave que pudesse abrir as portas para o entendimento humano acerca das questões da nossa existência, do nosso passado, do nosso futuro e do porquê de estarmos aqui. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos nesse lugar? Por que temos esse nome? Por que não renascemos na França, na Suíça, na Itália? Por que viemos renascer aqui nessa região? Eu renasci no estado do Paraná, mas estou há mais de 40 anos na cidade de Nova Iguaçu, então já sou mais iguaçuano do que paranaense. Por que alguns não foram para São Paulo, para o Sul ou para o Norte? Por que nós nos encontramos reunidos aqui? Com experiências tão distintas, com problemas distintos e alguns comuns. Há uma razão, há um porquê. E isso, Allan Kardec nos ofereceu a chave, a partir do momento em que publica o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E nos abre uma avenida de respostas e de novas perguntas. Não fosse pelo pensamento, pelo trabalho de Allan Kardec, nós não estaríamos hoje aqui reunidos. Poderíamos até nos reencontrar por outros caminhos, pelas vias da profissão ou num outro segmento religioso, mas nós nos reunimos porque somos espíritas, ou porque temos uma simpatia pelo espiritismo, e porque somos espiritualistas, acreditamos na existência de Deus, na existência de uma alma, na sobrevivência dessa alma, na possibilidade dela se comunicar conosco. Quantos já recebemos notícias de entes queridos que partiram para a vida espiritual? Quantos já tivemos sonhos, sensações de que fulano estava ali, enquanto eu estava no fogão, preparando o café da manhã, ou quando eu vim limpar a casa espírita, ou eu estava na casa de Beltrano ou de Ciclana e senti nitidamente a presença desse ente querido, ligado a mim ou ligado àquela pessoa. Quantas provas indiscutíveis nós já tivemos acerca da imortalidade da alma. E a base para entender isso nos foi oferecida pelo trabalho de Allan Kardec. Não é à toa que no livro A História do Espiritismo, que um outro autor, um outro tradutor, traduziu como A História do Espiritualismo. Então nós temos as duas coisas, mas o livro é o mesmo. O título é que é diferente. Nós encontramos ali o seu autor, o Arthur Conan Doyle, que é o criador do personagem Sherlock Holmes. Nós encontramos ele ali dizendo para nós que houve uma verdadeira invasão organizada. Porque a falange do Consolador Prometido não estava apenas no mundo espiritual produzindo os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos de transporte, os raps, as batidas. Não, a falange do Consolador Prometido também estava encarnada. Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Pierre Gaetano Emery, que substitui Kardec posteriormente à frente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, o senhor Didier, seu livreiro, e tantos outros. Então houve uma verdadeira invasão organizada para que o Espiritismo chegasse até nós, traduzido do francês para o português, e pudéssemos, nós, em pleno século XXI, ler a obra da codificação, estudar nas nossas casas espíritas. Porque os primeiros espíritas, lá do século XX, século XIX, tiveram acesso, sobretudo aqui no Brasil,
as obras no francês. Tivemos um grande espírita aqui na Baixada Fluminense, José Luiz do Espírito Santo, que lia em francês. Mais tarde, as obras foram traduzidas, é criada a FEB, e os tradutores vão surgindo para fazer as respectivas traduções. E nós hoje temos aqui esse conforto. Não sofremos a perseguição policial que no início do século XX muitos espíritas sofreram. Podemos exercer a mediunidade, no máximo somos chamados de macumbeiros, feiticeiros, bruxos, estranhos, esquisitos. Mas podemos exercer a mediunidade na casa espírita e muitas vezes até fora da casa espírita, porque a mediunidade não se restringe às 4 paredes de um centro espírita. Vemos hoje essa mesma mediunidade sendo estudada na Universidade Federal de Juiz de Fora, através do psiquiatra Alexander, que criou lá o NUPES, Núcleo de Estudos de Pesquisas sobre Espiritualidade. Então é a psiquiatria, é a neurociência, é a psicologia, cada vez mais estabelecendo links com o campo da espiritualidade, que é um conceito muito mais amplo do que falarmos de espiritismo. É um conceito mais aberto, mais largo. Mas isso o espiritismo já vem nos falando desde 1857. O legado extraordinário de Allan Kardec merece ser continuamente estudado. E há uma coisa muito legal, que a primeira vez que eu li essa biografia me chamou a atenção. O Quinto Seu, que é um seu lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, num dos seus meses espíritas, isso há muitos anos, possivelmente na década de 90, fez um roteiro de palestra só sobre Allan Kardec. E aí me convidaram, e eu fui estudar para falar alguma coisa sobre o tema, porque eu não tinha o tema elaborado. E lendo essa biografia, logo no prefácio, os autores, um deles foi presidente da FEB, Francisco Thyssen, eles dizem uma coisa muito interessante, que ao fazer uma biografia de Kardec, não os moveu a intenção de colocar Kardec acima do bem e do mal, porque eles mostram para nós facetas humanas do codificador. Uma delas, por exemplo, segundo eles, Allan Kardec recebia amigos para jantar na sua casa. Não me consta, eu não tenho essa informação, se ele era um bom cozinheiro, se ele era um chefe, um mestre cuca. Mas ele recebia amigos para jantar. Ou se era lá a Amélie que preparava os comes e bebes. O fato é que, em um determinado momento, ele trazia uma bandeja grande com uma tampa esférica, uma tampa arredondada, típica desses restaurantes mais chiques. E ele então descobria que retirava a tampa e os amigos ficavam olhando para ver qual era a comida, né? Qual era o alimento. E quando descobriam, era um minúsculo galeto, uma ave que parecia mais um pintinho. E segundo os seus biógrafos, ele, segurando o riso, ia cortando em partes iguais e depois pegava um pedacinho minúsculo e botava no prato de todos os seus convidados, justamente para criar um clima descontraído, um clima que não tivesse formalidade, para que eles se sentissem à vontade na sua presença. E segundo os seus biógrafos, ele adorava contar ditos gauleses, aforismos, provérbios populares, e entretinha a todos, sempre com uma fisionomia que não era aquela fisionomia grave das fotos, aquele homem, né, circunspecto, sisudo. Não. Ele foi 30 anos um educador da infância e da juventude. E para se educar crianças, você tem que ser alegre, você tem que ser uma figura descontraída. Você precisa ter empatia,
Você precisa ter jogo de cintura, senão ninguém nos aguenta. Falo também na condição de professor, que nunca deixei de ser, e que agora, mais do que nunca, venho exercendo essa condição de pedagogo, né? Foi a minha primeira formação. Então nós percebemos ali uma figura humana. No ano de 2004, quando se comemorou o bicentenário de nascimento de Kardec, nós escrevemos um artigo e publicamos na revista Reformador, com o título Humanizemos Kardec, justamente para mostrar que ele era de carne e osso, como nós, que era uma pessoa que ria e chorava, que devia ter seus problemas de dor de barriga também, suas noites mal dormidas, talvez alguma enxaqueca, uma preocupação, apesar de toda a assistência espiritual que estava presente no seu trabalho e na sua vida. Era um homem que acordava às 5 horas da manhã para responder às centenas de cartas e de correspondências que chegavam do mundo inteiro para ele, em função do seu objeto de estudo, que se tornou os espíritos, a vida espiritual. Era um homem que, aonde chegava, o filme mostra isso, que aqueles mais próximos passaram a fazer dele um objeto de deboche, de ironia. E ele dirá, em Viagem Espírita de 1862, que já citamos aqui há pouco, que o mais surpreendente que pudesse parecer era que ele tinha adversários entre os espíritas. Espírita que não concordava com Kardec. Então, se você é trabalhador de casa espírita, se você é dirigente de casa espírita e alguém discorda de você, ou faz bico, ou fica de mal, parabéns, você está na vibe de Kardec. Tá? Porque se nem o Cristo agradou a todos, Kardec muito menos, e quem somos nós na fila do pão para agradar a todos? E quando eu tento agradar a todos, eu me desagrado, eu me despersonalizo. Então o importante é que primeiro eu agrade a minha consciência, que eu fique em paz comigo mesmo. E segundo, que eu fique em paz com os preceitos espíritas que norteiam a minha vida. Quando a nossa irmã disse que aqui nesta casa teve a contribuição, e tem, de católicos, de protestantes, essa era uma outra marca de Kardec. Ele tinha amigos entre pessoas de diferentes religiões e não tentou convencer nem converter ninguém. Por isso ele manteve essas amizades. Se os outros tentaram, não sabemos. Porque ele era um humanista acima de tudo, um pedagogo. E ele aprende isso com Pestalozzi, porque lá em Verdon tinha essa diversidade cultural, linguística e essa diversidade religiosa. Então ele cresce aprendendo a respeitar as diferenças e os diferentes. E isso estará presente ao longo de toda a obra da codificação. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão 982 do Livro dos Espíritos, todo mundo tem um punhadinho de questões que gravou, ou uma citação do Evangelho, ou do céu e inferno, e eu não fujo à regra depois de tantos anos, repetindo temas, né? Então nem sempre é uma questão de memória, é de repetição mesmo. Isso vale para qualquer profissão, para qualquer área do saber. E nessa questão, ali Kardec pergunta aos bons espíritos se para a gente ficar numa boa, depois que a gente desencarnar, se é numa boa, sou eu falando aqui, né, gente? Kardec não faz essa pergunta, não usa esse vocabulário. Sou eu trazendo aqui, trocando em miúdos. Se para a gente ficar numa boa depois da morte do corpo, é necessário ter sido espírita, ter abraçado o espiritismo como religião, como filosofia ou como ciência. Vejam, se os espíritos fossem sectaristas, fossem fanáticos, fossem ortodoxos,
exclusivistas. O que eles diriam? Claro, quem não for espírita vai arder nas chamas do inferno, ou vai estar muito mal. O que os espíritos respondem? Que o conhecimento do espiritismo já nos faz antever a realidade na qual entraremos, ou com a qual nos depararemos. Então ajuda, mas o que é efetivamente decisivo é a prática do bem. Então, nesse sentido, o católico, o evangélico, o candomblessista, o umbandista, o seguidor da Rosa Cruz, o maçom, ou seja lá qual for, a escola iniciática, a filosofia, o sincretismo, dê-se o nome que se queira dar. E se essa criatura ainda for ateu, ou ateia, cético ou cética, agnóstico, mas se essa criatura faz o bem, então ela estará bem. Porque é o bem que é a ferramenta por excelência para o nosso crescimento espiritual. E é por aí que a gente deve ir seguindo as pegadas do codificador. Uma outra coisa fantástica, e aí eu falo de mim fazendo aqui uma citação autobiográfica. Eu encontrei no centro espírita que passei a frequentar um verdadeiro útero materno. O movimento espírita virou para mim, em muitos momentos, um útero materno, que me permitiu uma nova gestação de mim mesmo. Porque eu fui aceito, fui acolhido, não fui banido, não fui discriminado. Não só portas de casas espíritas se abriram para que eu pudesse levar a minha modesta contribuição no campo da palavra. Casas de confrades que nos recebem como parte integrante da sua família. Você se sente querido, se sente amado. Então você reencontra almas afins e constrói laços genuínos de amor fraternal. E isso nos faz lembrar o quê? A casa do caminho, erguida pelos primeiros discípulos, por Simão Pedro, por Tiago, por João, o evangelista, e ali todos eram abraçados. E não será essa a proposta de Jesus, restaurada pelo Espiritismo, reavivada pelo pensamento de Allan Kardec, para todos nós, que nos vejamos como membros de uma mesma família, que impossibilitados de morar sob o mesmo teto, moramos em lugares diferentes. Que, por outro lado, é muito bom, né? Porque eu não sei se a gente se amaria tanto morando debaixo do mesmo teto. Então, talvez seja interessante que a gente se veja ou reveja de vez em quando, porque todos sabem aqui os desafios que enfrentam dentro do próprio lar. Daí Victor Hugo, o escritor francês, ter escrito que há encontros que são encontros. Há encontros que são reencontros. E há reencontros que são verdadeiros desencontros. Então, dentro dos vínculos consanguíneos, é que nós vamos ter ali aquelas pedras, aqueles seixos que vão se atritando, vão se batendo, aparando as arestas, vão se lapidando. Sem o conhecimento espírita, fica muito mais difícil. Porque aí a vontade é chutar o balde, chutar o pau da barraca. Vou sair fora daqui. E o Espiritismo não prega a indissolubilidade do casamento, mas ele nos dá a necessidade de rever, tentar mais um pouco, ouvir, parar para se perceber, porque às vezes a gente está terceirizando tudo, botando tudo no colo da outra pessoa, quando somos nós a figura problemática, projetando sobre a outra as nossas mazelas, os nossos conflitos, os nossos recalques, as nossas questões mal resolvidas. E tudo isso, a literatura espírita, as reuniões de estudo na casa espírita vêm despertar, vêm nos dar um toque,
vem nos fazer pensar. Não há como receber esse benefício todo durante tantos anos, essa nutrição espiritual, sem desejar devolver minimamente isso à casa e ao movimento espírita. Então, o que nos faz permanecer no espiritismo e no movimento, com todas as suas contradições e imperfeições, porque somos humanos, é essa gratidão. Joana de Ângeles dirá, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Psicologia da Gratidão, que a gratidão é virtude de espíritos superiores. Não sou. E tenho a certeza que nenhum de vocês se vê como um espírito superior. Mas a gente está vivendo. E um dia nos tornaremos espíritos superiores. Se a gente já conseguir ser superior ao nosso egoísmo, superior ao nosso orgulho, se a gente conseguir ressignificar emoções e sentimentos, a gente já estará no lucro. Se a gente conseguir que as nossas mazelas não firam mais os que estão à nossa volta, e paremos também de nos chicotear em função das coisas que nós ainda não resolvemos, e passemos a compreender e a integrar luz e sombra, porque somos essa mistura de luzes e sombras, de um punhado de coisa bem encaminhada com outro punhado não bem resolvida. Se nós praticarmos mais aceitação de quem somos, que não é conivência com aquilo que precisa ser transformado, não é isso. Mas quanto mais eu me aceito, melhor eu aceito o outro. É um princípio da psicologia humanista, de Carl Rogers. É no momento em que eu me aceito como sou, que eu me torno capaz de aceitar o outro como o outro é. O que não significa concordar com o outro, mas significa entender que é nesse lugar, com essas experiências, que é nesse momento evolutivo que o outro se encontra. E se eu quero respeito de lá para cá, a recíproca precisa ser verdadeira daqui para lá. Gratidão. Uma pessoa grata, ela produz no seu cérebro um banho químico de saúde. Ela lubrifica as veias e artérias do seu coração, do seu corpo como um todo. Agora, o ingrato, o ranzinza, mas eu sei que esse tipo de pessoa não existe nessa região onde nós estamos. Só existe lá por Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, minha esposa está aqui, ela pode atestar. Tem gente difícil. Mas aqui de Conrado, Arcádia, Miguel Pereira, nessa região a gente já sabe que, né, o clima já facilita, já ajuda, então as almas já são um pouco mais depuradas. Bom, César, se a gente acreditar nisso, a gente está mal. Claro que os mesmos problemas que temos lá também temos aqui. Mas ser grato é uma virtude. Deixar de cobrar, deixar de criar expectativas. E eu não sei quando nós poderemos, se isso for uma dívida, pagar essa dívida com Allan Kardec. Não vejo como um credor, porque tudo o que ele fez humanamente, e lembremos que quando ele pergunta para o Espírito de Verdade, se ele falhasse, a resposta foi categórica: um outro te substituirá. Então não te julgues indispensável. Como nenhum de nós o é. As casas, algumas das casas que frequentamos, existiam antes da gente chegar. E se os ascendentes delas estão no mundo espiritual, elas continuarão funcionando, mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Mas se somos nós que estamos nesse momento, vamos dar o nosso melhor. Vamos abraçar a charrua, vamos segurar o bastão, como na corrida de revezamento, e vamos dar o nosso melhor, evitando comparações. Ah, mas eu não faço palestra igual o fulano de tal. Não tem problema. Se você está sendo chamado, é para que você faça
com a sua singularidade, com o seu vocabulário, com o seu jeito. Ah, mas eu tenho mediunidade, mas não é como a de Chico Xavier. Qual mediunidade é igual a de Chico Xavier? Essa é única, é incomparável. Então a gente precisa se situar melhor com as nossas toscas faculdades e exercendo o que está ao nosso alcance. Ah, mas eu não sou um dirigente como Dona Fulana, como seu... Não tem problema. O que você tem nesse momento é o que a casa está precisando. Lá atrás, a casa precisou de seu fulano, de Dona Beltrana, com aquelas características de personalidade. Hoje, são as suas características que podem ser agregadas à continuidade do trabalho dessa instituição. Então vamos manifestar a nossa gratidão arregaçando as mangas e fazendo o que estiver ao nosso alcance sem comparações, porque a comparação é o ladrão da nossa paz. Já escreveu Brené Brown, uma jornalista americana que está muito popular, com livros cujos títulos falam o tempo inteiro de imperfeições. Do quanto a gente precisa assumir a nossa imperfeição, a nossa condição humana, e não litigar, não ficar brigando com quem somos. Porque somos únicos, somos obras-primas da criação. Igual a nós, mais ninguém. Magrinho como você é, ou rechonchudinho como você é, com a textura, com a cor dos seus cabelos, com a sinuosidade do seu corpo, com o seu tom de voz. Não tem outra criatura na face da terra. A gente nem é melhor, mas a gente também não é pior. Já dizia o apóstolo Paulo: não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas com a graça de Deus já sou o que sou. Então que sejamos o que somos, o que conseguimos ser, e envidemos esforços para continuamente nos tornarmos criaturas melhores. Fecho então essa minha fala com uma poesia do nosso querido amigo, do nosso querido irmão João Prado, da Baixada Fluminense, da cidade de Mesquita, esse grande amigo chamado de o poeta do otimismo. E João, que tem um modo único de declamar e que não é o meu, mas não importa, cada um tem sua própria maneira de dizer, de declamar, de pintar, de compor, de escrever, de abraçar, de beijar. João, numa poesia intitulada Versos em Reconstrução, diz mais ou menos assim: todo mundo lá no fundo tem reserva de coragem. Corre, busca Deus depressa, é a reserva desse mundo. Oi você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi você que cansou de esperar, desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto. Foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa. E o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 a lutar, sua força é de 2. Basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você,
Vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi você, oi vocês. Muito obrigado.